Homem de Deus, nós estamos na nossa segunda aula do curso Homens Forjados pela Palavra. Se você ainda não assistiu a primeira, vai lá no meu canal, assiste e seja abençoado. Me ajude se inscrevendo no canal e abençoando assim o meu ministério. E também peço que você curta para impulsionar esse vídeo a muito mais homens em nome de Jesus, porque esse é o meu ministério. Eu peço que você abra o teu coração nessa noite, para que você ouça essa segunda aula, entendendo que essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Eu quero usar, então, o texto que está em Jonas, capítulo 4, verso 2, que na nossa versão Ara diz assim: e orou ao Senhor. É exatamente isso. Precisamos orar, homens de Deus, clamar a Ele, ouvir a voz dEle, ser direcionado por Ele. E disse, ou seja, Jonas dizendo ao Senhor: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei. Presta bem atenção, homem de Deus, eu quero dar uma paradinha aqui só para mostrar aqui o ato, a atitude, a ação de Jonas. Ele diz que se adiantou. Ele não ouviu Deus. Ele não concordou com Deus. Ele não aguardou uma direção de Deus. Ele apenas se adiantou. Tome cuidado com isso. Nos seus pensamentos, nos seus conceitos, na sua forma de agir, na sua intolerância diante do que Deus tem colocado como meta, como ação, como visão para a sua vida. Tome cuidado. Não se adiante. Pelo contrário, ouça o Senhor. Ele diz então que se adiantou fugindo para Tarsis. Outra palavra que eu quero que você perceba, que ele fugiu. Tome cuidado, porque certamente você pode estar fugindo da vontade do Senhor. Você pode estar fugindo daquilo que Ele tem colocado como direção na sua vida. Você pode, sem perceber, estar indo por um lado completamente contrário daquele que o Senhor tem colocado e apresentado para a tua vida. Fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, eu só vou lembrar aqui, lendo esse verso, que ele é clemente, ele é misericordioso, ele é tardio em sua ira, e ele é grande em benignidade. Esse é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos um registro da oração de Jonas. Jonas está irado porque ele não concorda com a misericórdia de Deus para com o povo mau de Nínive. Ele confessa, então, em sua oração, ter fugido inicialmente porque sabia que Deus é clemente, mas eu acho interessante que ele aqui está abrindo o seu coração. Ele está fugindo, mas dizendo, está confessando, porque sabia que Deus ia perdoar aquele povo. Então não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que Deus então acha para as nossas vidas. Ele sabia que Deus era tardio em irar-se, grande benignidade e pronto a se arrepender do mal, características que na visão de Jonas, então pouparam os seus inimigos. Por que Deus me deu essa palavra? Estamos concluindo o mês de janeiro, ainda início do ano, alguns já retornando das férias. E agora, então, daremos passos importantes. Alguns já estão até dando esses passos. Estamos dando passos para viver, então, o ano da colheita. Presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Eu acredito que esse é o ano da minha colheita. Eu acredito que esse pode ser o ano da tua colheita, o ano da nossa colheita.
E eu creio que se esse é o ano da nossa colheita também como igreja, nós vamos ver muitos enfermos sendo curados para a glória de Deus. Nós vamos ver muitos sendo salvos para a glória de Deus. Eu estou orando para que esse seja, então, o ano no qual o Ministério de Homens vai impressionar até mesmo o inferno, porque nós vamos fazer um estrago no inferno e vamos trazer homens a se consertarem, a viver, então, conforme a vontade do Senhor. Esse é o ano no qual nós vamos ver muitos homens sendo salvos para a glória de Deus. Eu sinto isso, eu vejo isso. Na verdade, eu não sei se assim posso, mas se posso, eu tomo posse, então, de tudo isso que eu estou a dizer, de que 2026 não vai ser lembrado como o ano das eleições apenas, ou o ano da Copa do Mundo apenas, mas vai ser lembrado como um ano em que a igreja posicionada de Jesus fez um estrago no inferno. Eu estou convocando centenas de homens a fazerem parte deste exército, que vai então fazer um grande estrago no inferno. Chega de homens acomodados, chega de homens que dizem não ter tempo para nada, chega de homens que não conseguem participar de nenhum desafio, que até têm as suas dificuldades, mas entendem que ela é maior do que qualquer outra coisa. Deus tem me chamado para então fazer algo novo nesse ministério, mas também no meu ministério pessoal, mas também na minha vida pessoal. Eu tenho sido incomodado por Deus e por isso essa palavra, e que você também possa ser impulsionado pelo que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho certeza que é o teu coração também. E que o nosso maior estrago não seja um estrago em nós mesmos. No ano passado, eu vivi algumas experiências no Ministério de Homens e vi alguns homens, então, vivendo estragos, porque foram alcançados por situações que o ofenderam, que o feriram, que machucaram, e isso foi prejudicial para todos do nosso grupo. Isso foi prejudicial para muitos homens. E eu quero só lembrar que esse estrago em nós, causado por nós, é a maior estratégia do inferno. Ele nos divide para nos conquistar. Dividir para conquistar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando nessa aula, mas o que Deus pode fazer com a minha e a sua vida e a nossa unidade de comunhão não pode ser estremecida por nada, nem por nós, nem por mim e nem por você. O fogo amigo tem ferido mais a igreja de Jesus do que o próprio inimigo. Eu quero deixar claro aqui que, como Ministério de Homens, nós estamos aqui para dar as mãos uns aos outros, e não para ferir, ou para criticar, ou para culpar, ou para dizer assim, ele está vivendo aquela luta exatamente porque ele merecia viver, Deus está tratando com ele. Não, Deus pode até estar tratando com ele, mas nós vamos abraçá-lo, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós temos ocupado muitas vezes esse lugar sem perceber, de tal forma que eu acredito que nós temos dado em alguns dias ajuda, ou até mesmo fazendo o seu papel para o inferno. Ele nem precisa trabalhar em alguma das nossas ações, de uns para com outros. Reconheço que parte da igreja tem trabalhado para fazer o que ele ou que ela foi chamada ou chamado para fazer. Aqui eu falo direto para homens, então eu quero reconhecer que muitos têm feito a sua parte. Mas eu quero lembrar que aquele que ainda não faz, que o nosso lugar é um lugar de ministrar
cura. Como ministro da palavra, eu quero lembrar que a tua vida, que a minha vida, que a nossa vida é para ministrar vida. Você não precisa concordar comigo, nem eu com você. Mas precisamos concordar que temos um chamado. E com nossas discordâncias, nós vamos seguir ao nosso chamado, ministrando vida a muitos homens. Na verdade, diante de alguns desafios que eu tenho visto muitos homens enfrentando, nós falamos dos desafios, falamos das lutas, falamos das dores, das dificuldades, daquilo que nos vira falta, carência, mas esquecemos de falar de bênção. Esquecemos de mostrar a outros que, apesar da crise, o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem nos dado consolo. Precisamos ser homens que abram a boca e falem de paz. Falamos de política, criticamos um ao outro o pensamento, a teologia. Temos tanta coisa em nosso coração e esquecemos de falar de paz. É muito difícil nós conseguirmos apontar para alguém que de fato Cristo em nós gera vida, se o que eles veem nos comentários dos crentes, em quase todo o Instagram, é algo ácido. Eu quero citar isso porque eu tenho percebido isso. Eu mesmo tenho vigiado as minhas postagens, porque nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos chatos. Eu quero lembrar você, homem de Deus, que ser cristão é ser sal e luz. É o que nós somos. É o que nós precisamos ser. O sal gera sede em quem consome. Quem está ao teu redor tem saído de perto de você com sede de Jesus ou com vontade de se manter longe de você, longe dos seus comentários, das suas falas. Fato é que as pessoas têm que nos consumir e ter sede. Eles precisam querer beber mais, eles precisam querer ouvir mais, não ao contrário. Então que esse seja um ano onde nós homens na nossa casa, os nossos queiram ouvir mais, a esposa ouvir mais o marido, os filhos precisam querer ouvir mais os pais, os netos precisam querer ouvir mais os mais maduros, avós. Nós falamos de muita coisa, nós falamos de política, nós falamos de futebol, mas pouco nós falamos de Jesus. Essa é a verdade. Nós queremos ouvir a respeito de Deus, mas nós falamos, pastor, o que isso tem a ver com Jonas? Deus tem falado aos homens desta igreja, Deus tem falado aos homens forjados pela palavra. E será que nós temos cumprido o que Ele tem nos falado? Ou temos ido por um outro lado, completamente diferente daquilo que Ele tem nos falado? Então que nós possamos nesse ano, aí falando de eleições, ter sabedoria, para entender que um país, quando polarizado como o nosso, só é bom para o inferno. O Brasil precisa estar unificado. Aí eu falo sobre a igreja e falo sobre os homens de Deus. Precisamos estar unificados. Apesar das nossas divergências, também políticas. Agora, presta bem atenção. Unidos em comunhão, mas isso também não é uma desculpa para que nós não nos posicionemos sobre os nossos princípios e valores. Eu quero lembrar você, homem de Deus, que existe uma política atual liberal destruindo estados, destruindo nações pelo mundo, fazendo o povo sofrer. Isso é uma realidade. Eu não estou fazendo dessa uma aula de política, mas estou trazendo um alerta.
não dá para nós não nos posicionarmos sobre os nossos princípios e valores. Não dá mais. Não dá para nós olharmos para isso e dizer que não é uma realidade. Não dá para achar que se der para qualquer um estar naquele lugar, na governança do nosso país, na Câmara de Deputados, no Senado, na Câmara de Vereadores, não importa onde, na Prefeitura, no Governo do Estado, não dá para achar que não seremos colocados em nossos pensamentos e valores e princípios, que eles não serão colocados em xeque e que isso não vai nos afetar. Não, certamente isso nos afetará. Aliás, eles irão afetar tudo, a liberdade da igreja, ou seja, a liberdade religiosa, vai afetar a constituição familiar também, vai afetar a liberdade de falarmos o que cremos. Então, homem de Deus, se posicione, mas não torne disso uma vergonha do Evangelho e para o Evangelho a partir de uma acidez. Isso eu falo para os dois lados. Estamos vivendo um momento tomado de acidez. Muitos têm agido assim. E vou repetir, dos dois lados. Eu senti de compartilhar isso porque estamos no ano eleitoral. E você tem meses à frente para orar e fazer uma avaliação e também impulsionar outros. E certamente muita coisa vai acontecer. E isso vai nos afetar. Aliás, tem nos afetado. Para alguns positivamente, mas para outros certamente negativamente. Essa é a verdade. São sempre dois lados. Esse ano, eu acredito que vai ser uma grande loucura. Ainda mais com a inteligência artificial dominando todos os assuntos da rede, fazendo-nos até mesmo passar por enganados em alguns momentos. Não aconteceu, mas forjam alguma coisa dizendo que aconteceu, então precisamos estar vigilantes com as mentiras, com as falácias, com as fake news, com as coisas estranhas. Então, o que eu peço a você, homem de Deus, mesmo que você pense diferente de mim, é guarda o teu coração. Mas o que eu quero aqui profetizar como parte da liderança desta igreja e deste ministério de homens, que considero assim, líder de um povo, eu, André, quero profetizar junto com você que 2026 vai ser lembrado no final desse ano como o ano em que a Igreja de Jesus Cristo venceu. Eu já tenho sentido de Deus, a vitória chegando para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para os homens dessa igreja e para você também. E eu creio que maiores serão os testemunhos do que as derrotas. Maior vai ser, então, o avanço da igreja do que o avanço do inferno. Avançaremos em fé, homem de Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer, não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Creia nisso, faça parte disso, se envolva nisso. Não acha que isso é apenas uma aula, mas isso é mais do que uma aula. É palavra de Deus ao teu coração, à tua família, ao teu ministério, aos projetos, aos sonhos que você tem em seu coração. Será que eu tenho ouvido Deus e tenho feito o que Ele tem me direcionado a fazer? Será? Será que eu tenho agido como Jonas? Essa aula, ela é interessante quando eu olho para o meu passado, porque ela nasceu no meio de um período de moenda que eu enfrentei. E depois desse período de moenda,
ela continuou crescendo no meio de um período de casulo. Eu posso dizer que no momento em que eu vivi uma crise existencial, mas foi também através dessa crise, dessa dificuldade, um momento no qual eu pude aprender a ressignificar e repensar muitas coisas. Eu tenho recebido muitos homens vivendo exatamente essas lutas e tenho dito a eles que esse é o momento de nós reavaliarmos e repensarmos muitas coisas. E eu lembrei de algo que eu ouvi de um pastor faz um tempo atrás, sobre o desafio de não termos algumas orações respondidas pelo próprio Deus, quando nós oramos a algo que vai ao encontro daquilo que Deus espera para nós. Eu lembro do conselho, da palavra dele, onde me dizia: talvez você possa estar orando para Deus manter vivo algo que Deus espera, então, que morra. E eu lembro que isso explodiu a minha mente e me marcou há alguns anos atrás. E hoje Deus me trouxe à memória essa citação. E eu quero agora falar um pouco sobre isso e abençoar a sua vida. Eu quero então trazer uma reflexão, mas até talvez do que uma direção. E a minha reflexão é: e quando o próprio Deus quer que algo seja quebrado? E quando o próprio Deus quer que algo então seja morto? E quando o próprio Deus quer que algo se perca? A pergunta é: como lutar contra a vontade soberana de um Deus que é o Pai do tempo, que é o dono de tudo, que é o Senhor dos senhores? Às vezes nós esquecemos disso e queremos que Ele faça exatamente o que nós queremos. Mas Deus tem falado muito comigo, que é o contrário. Nós temos que ouvir a vontade dEle, porque Ele é soberano. Ele é o Rei dos Reis. Ele está acima de todos. Não somos nós, nossas vontades, nossos projetos, nossa forma de cuidar do que temos, ou do nosso ministério, que está acima do Rei dos Reis. Não. Eu acredito que o motivo do cansaço espiritual de muitos de nós, e eu tenho visto muitos homens dizendo exatamente assim: estou cansado espiritualmente, em algumas fases ou estações da nossa jornada, eu assim entendo que o motivo disso é exatamente esse. Muitas são as vezes que nós até desistimos. É porque sem discernimento, muitas vezes, gastamos uma vida inteira insistindo para que Deus mude de ideia a respeito de algo que queremos, mas que Ele já definiu que não se alegra, não quer, Ele não quer. Imagina nós gastarmos tempo tentando convencer o Deus que sabe de todas as coisas a respeito de algo que Ele já sabe, e por Ele saber, Ele já definiu, e já disse: não vai acontecer, não vai permanecer, ou não é mais para você. Essa reflexão nasceu em meu coração nesses dias, e eu comecei então a criar uma rotina de devocional para homens, para o preparo então das nossas aulas. Mas eu peço a Deus que ela não fique só em nós, que ela avance e alcance muitos outros, em nome de Jesus. Eu quero começar a liberar cada vez mais junto com você, para alcançar mais homens. Me ajuda nisso. Me ajuda a tocar os homens dessa igreja e nos unir. Como tem sido difícil, mas não é impossível se eu contar com o seu apoio. Agora, voltando aqui ao profeta, é complicado entender por que o profeta não queria ir. Porque se ele fosse, o povo se arrependeria
e voltaria para Deus. E foi literalmente isso que aconteceu. Deus queria que ele fosse, mas ele não queria ir. A pergunta é, nessa aula, será que eu tenho ido ao local que Deus quer que eu vá? Será que eu tenho feito o que Deus quer que eu faça? Será que eu tenho falado exatamente aquilo que eu quero ou aquilo que Ele quer que eu fale? Ali havia um povo que Deus queria que ouvisse a sua voz e se arrependesse. E o profeta não queria. O que ele tem falado comigo que eu não tenho feito? O que ele tem falado contigo que você também não tem feito? O profeta não queria que aquele povo se arrependesse. Ele queria que aquele povo fosse, então, exterminado. Porque o povo tinha feito coisas más, mas ele sabia que Deus era misericordioso, e se aquele povo se arrependesse, Deus então perdoaria. Perdoaria, a chance era de Deus perdoá-los, era 100%. E o que eu acho interessante é que isso pode ser usado ao nosso favor também. Não importa o teu erro, não importa o teu pecado, não importa a sua teimosia, não importa nada que você tenha feito. Se você nessa aula entender que o Senhor quer que você se arrependa dos seus erros e passe a ouvi-lo e passe a viver uma nova vida, Ele te perdoará 100%. Em nome de Jesus. Mas eu creio que essa aula também seja para que Deus fale ao teu coração, para que você leve outros homens também à salvação. Eu quero citar aqui, que no sábado agora tivemos um café de homens, maravilhoso. Eu senti a falta de muitos homens, até mesmo do apoio de homens. Aliás, tinha mais homens de fora que nunca tinham vindo do que propriamente aqueles que fazem parte do nosso grupo. E eu digo que há muito tempo eu não vejo tanta comunhão, tanta unidade, tanto bate-papo, tanta conversa. Teve homens que após a palestra ficou aí quase até meio-dia, se alimentando, batendo papo, tomando café e abençoando e sendo abençoado. Mas a pergunta é, o que Deus quer que nós venhamos então a deixar morrer em nossa vida? Lembre-se que nós somos daqueles que não nos cansamos. Lembre que a salvação, para que ela chegue, precisa haver morte. A morte do velho eu, onde abre espaço para o novo André. É difícil falar sobre isso para homem, sabe? A morte do velho eu. Isso é muito forte, isso é muito importante para dar espaço para viver o eu no qual Deus quer que eu viva, abrir espaço para o meu futuro. Então, literalmente, a morte faz parte do Evangelho como a vida faz, porque só há uma nova vida onde há a morte do velho. E a coexistência das duas, de ambas, fazem com que nenhum dos dois exista. Você quer ainda ter parte do velho eu com parte do novo eu. E aí acabamos entrando em crise existencial, porque nos tornamos um simpatizante da fé. O que esse curso quer trazer para nós é muito mais do que isso. Não apenas simpatizantes, mas aqueles que esperam o cumprimento das promessas que só um filho de Deus vai ter. Só que quando nós estamos num lugar em que nada
acontece e somos capazes de perceber isso, nós podemos chegar a algumas conclusões que talvez não estejamos fazendo aquilo que Deus tem falado para nós fazermos. Então, se for preciso perdoar, perdoe em nome de Jesus. Se for preciso pedir perdão, peça em nome de Jesus. Se for preciso corrigir algo que você errou, corrija o mais rápido possível. Porque nós só somos filhos de Deus quando nós obedecemos o nosso Pai. Nós queremos receber as heranças dos céus, mas herança é só para filho. E só é filho, a Bíblia vai dizer, quem nasceu de novo. Eu não sou mais o que eu era, eu não faço mais o que eu fazia, eu não cometia mais os vacilos que eu cometia, eu não andava por onde eu andava, eu ando por novos caminhos, eu procuro vigiar para não cair nos laços. Quantos homens têm vivido micros traições pelas redes sociais? Não se deitam com outra mulher, mas curtem escondido por demais algumas mulheres. Mandam mensagens, depois apagam para a esposa não ver. Tudo isso é microtraição e vai te desconectando emocionalmente da tua esposa. Estejamos vigilantes. Queremos receber a herança? Ah, mas isso aí é só uma mensagenzinha. Não. Não é não. Há um grande risco aí. Esteja ligado. Só nasceu de novo quem morreu para o passado. E morrer para o teu passado, ou para o teu eu, ou para as tuas vontades, dói, causa dor. Porque a morte, mesmo que ela libere algo poderoso, ela não deixou de ser morte. Ela é dolorosa. Ela envolve perda. Ela não é agradável aos nossos olhos, mas, consequentemente, agradável aos olhos de Deus. Então, é bênção para nós. O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é o novo nascimento. Isso não é algo bonitinho, não é algo fofinho. Hoje a gente tem que falar isso, porque tem alguns pastores não, né? Coaches dizendo lindinho, bonitinho, fofinho. E aí ficam tentando ouvir palavras que não cumprem o propósito de Deus. O novo nascimento fala a respeito de um homem em crise. Fala a respeito de um homem em crise dentro da sua própria transição. Se você não está em crise diante do que você tem vivido, significa que talvez você não esteja vivendo a sua transição para aquilo que Deus quer que você se torne. Eu não penso como pensava. Não quero o que eu queria mais. Não faço hoje o que eu fazia. Não faço mais. Então, um homem em transição gera nele uma crise. Tem pessoas que já sabem que o relacionamento que tinham não é de Deus e continuam no mesmo relacionamento. E eu digo isso principalmente aos mais jovens. Tenho visto muitos meninos na idade dos seus 30 e poucos anos tomando decisões para se casar, mas Deus está dizendo: essa mulher não é de Deus. Você teve uma experiência então com Deus? Talvez a pessoa que você namora, não. Talvez a pessoa que você é noivo, não. E você insiste em algo que Deus já te falou, não é meu. E Deus está dizendo, não vou manter. E às vezes, para manter algo que Deus
então quer que parta, perdemos o próprio Deus e deixamos Deus então partir. Eu digo isso lembrando daquele jovem rico, que Deus fala para ele assim: abre mão, traz tuas riquezas e me segue. E muita gente quer pegar disso e transformar isso em uma doutrina, dizendo que Deus é contrário à riqueza. Não, não é. Porque se fosse, seria contrário à sua própria natureza. Deus, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono de tudo, ele é o dono do ouro e da prata. Esse é o nosso Deus. Então ele refutaria o ouro e a prata? Ele refutaria as riquezas? Então ele refutaria tudo que tem valor? Não. Eu lembro que ele enriqueceu os heróis da fé. Vários transbordaram de bênçãos a partir de uma aliança com ele. Eu disse que a partir de uma aliança com ele. Talvez algo não esteja acontecendo na sua vida, porque vivemos uma vida religiosa, dizemos que somos cristãos, somos crentes, fazemos parte de um ministério, de homens até, homens forjados pela palavra, porém, não temos uma verdadeira aliança. Talvez o transbordar, o abrir as comportas dos céus ainda não tenha acontecido porque não temos tido uma verdadeira aliança com ele. Abraão, ele vai para um deserto. Ele sai do meio da sua parentela e ele começa a partir de um absoluto nada. Logo em seguida ele é enriquecido por Deus. A tal ponto que os pastores dele e os pastores do seu sobrinho começam então a brigar. Ele é enriquecido de tal forma que os seus vizinhos começam a enviar comissários de paz para dizer para ele: olha, nós estamos aqui só para dizer que estamos bem, ok? Nós estamos aqui em missão de paz, porque a riqueza dele fez ele se tornar então assustador. Ele se tornou poderoso. E aí eu lembro também de José, que governou na terra. Não é mais o jovem vendido então pelos irmãos, que tem também as marcas das correntes dos pés e também em suas mãos. Não, ele agora tem veste de governo. Ele agora tem roupa de governo. Agora ele tem cheiro de governo. Agora ele tem posição de governo. Agora ele tem palavra de governo. Agora ele tem também autoridade. Presta bem atenção. Tudo isso que eu estou dizendo pode ser que esteja também sobre as nossas vidas. Pode ser que Deus ele use essa palavra e toque ao nosso ser aqui nessa aula. Então deixa Deus falar ao seu coração. Tem palavra de governo. Ele tem autoridade para governar. Quero lembrar também de Davi. Não tem mais cheiro de rebanho, de pátio, de ovelha, de urso, de leão. Não. Agora ele tem cheiro de rei. Ele dorme na cama de rei. Ele reina como rei. E tudo isso aqui eu estou citando por quê? Para quê? Porque Deus faz as coisas simples se transformarem em coisas extraordinárias. O Deus no qual estamos aqui, então, citando, mas também celebrando, ele faz homens simples se transformarem em homens extraordinários. Ele faz as coisas sábias serem confundidas pelas loucas. Esse é o Deus que nós servimos e esse é o reino que ele nos propõe. Então entenda, ele não tem fundamentalmente problema com riqueza, com crescimento, mas aquele jovem provavelmente tinha. E porque aquele jovem tinha, Jesus pede para que ele então abra mão naquele dia de algo que vai fazer aquele jovem abrir mão, renunciar a Jesus logo à frente.
Talvez o Senhor esteja nessa aula dizendo que você precisa abrir mão de algo que você sabe exatamente que Ele já falou que precisa abrir, porque lá na frente você vai acabar renunciando a Ele. O Pai da eternidade, que tem ciência sobre os tempos, que sabe então todas as coisas, que já viu o futuro. Eu acredito que Ele viu no futuro daquele jovem o momento em que o jovem abriria a mão de Cristo por causa das suas riquezas. E da mesma forma, Ele está dizendo para nós aqui nessa aula que nós precisamos abrir. Alguns vão ter que abrir mão do seu recurso, outros do seu carro, outros da sua casa, outros dos seus projetos, dos seus sonhos, outros da sua agenda, outro das suas conquistas. Cada um sabe o que Deus está falando com cada um. Então, ele fala, hoje, abra mão das riquezas por causa de Cristo. Deus sempre vai te pedir para abrir mão de algo que para você no seu futuro vai roubar você dele. E é por isso que quando nós tentamos generalizar todas as coisas, nós vamos para um lugar, então, incoerente. Porque toda generalização, ela é burra. Então, que fique claro, Deus não tem problema nenhum com riquezas. E eu creio que esse ano de 2026, Deus queira proporcionar a muitos homens no nosso meio conquistas, avanços, crescimentos, projetos, sonhos e também riquezas. Um outro exemplo para nós, então, é pensarmos aqui e terminar, então, a nossa meditação. Eu quero pedir a você que preste bem atenção à pergunta que eu vou fazer agora, mais uma vez a você. O que Deus tem falado ao seu coração e você tem feito de forma diferente, que tem impedido você receber os seus milagres, a sua cura, o seu crescimento, os seus negócios, o seu ministério? O quê? Você pega isso agora, conversa com o Senhor, pede direção a Ele, como é que você vai mudar isso. Peça para que o Senhor gere em você força. Peça para que o Espírito Santo lhe conceda a graça e que você, então, se torne, através dessa oração e dessa aula, uma semente para a sua grande colheita. Que seja uma semente de vitória, que gere um novo tempo, uma nova fase. Que o Senhor olhe para nós e veja assim, Ele pode estar irado, Ele pode estar chateado, Ele pode estar entristecido, mas eu vejo nele uma postura no qual Ele é um merecedor de carregar uma unção de Deus a partir de hoje e por isso vê-lo prosperar em todas as áreas da sua vida, a viver grandes feitos em Deus. Eu acredito que Deus tenha isso para nós ainda em 2026. Eu acredito que o Senhor, então, só quer de nós que olhemos para esta passagem citada e veja se estamos fazendo como Jonas, indo para um lado, fazendo de um jeito, ou dessa aula nós chegarmos a conclusões de que a partir de hoje faremos diferente e ouviremos o Senhor, aquele que é o dono da nossa vida, no qual vamos tratar a nossa vida não de qualquer forma ou de outra forma, mas gerando santidade, não como religiosos apenas, mas como homens que abrem mão, como fez aquele jovem rico, mão da sua riqueza, mão de tudo, do seu status,
O seu status pode também roubar você de Deus. Mas nessa noite, agora aqui para mim, não sei em que momento você vai assistir essa aula, você olhe para tudo isso e abra mão. Abra mão do conforto se necessário, porque o conforto também pode lhe roubar de Deus. Cada um de nós, há algo em nós que pode nos roubar do Senhor. E como ele entende de forma individual, ele vai querer que morra dentro de cada um de nós algo específico para nós. E é por isso que eu preciso, em nome de Jesus, antes de entender o que Deus quer que morra no irmão, e a gente sempre quer que algo morra no outro, antes disso, nós precisamos entender o que Deus quer que morra em mim e você em você. Porque é fácil apontar o que deveria ter morrido no irmãozinho e não morreu, mas difícil é perceber que existem cadáveres que ainda vivem dentro de nós e já deveriam ter sido enterrados. A Bíblia fala a respeito de apontarmos um cisco no olho do irmão e não percebermos uma trave no próprio olho. Interessante isso. O que a palavra está propondo é que a jornada de fé é pessoal, é individual. E é por isso que você precisa ter um discernimento, entender e perguntar: Pai, o que o Senhor quer que morra em mim? Se eu perguntar só mudar, a gente acaba não entendendo a gravidade. Por isso eu estou usando a palavra morte. O que o Senhor quer tirar de mim? O que não te agrada? O que não te agrada em mim? O que eu faço que te fere? O que eu faço e te deixa triste, Jesus? O que te entristece o teu espírito, ó Pai? O que fere a tua santidade? O que me afasta de ti, Senhor? O que me rouba do Senhor? Não sei se esse pensamento faz sentido para você, mas para minha vida, para minha jornada de fé, ser mais assertiva e fazer com que eu venha perder menos tempo com orações que jamais serão respondidas, pedindo para Deus manter vivo algo que Deus pode estar desejando que morra. Para mim, isso é fundamental para a minha vitória. Pode ser uma relação, pode ser um lugar, um projeto, um sonho, uma ideia, pode ser um negócio, uma amizade, uma aliança, uma mesa, não importa. Deixa Deus falar o seu coração. A palavra de Deus diz que para que a gente não caminhe segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com quem você se aconselha. Se algum ímpio te aconselha, é hora de você deixar esse ímpio partir dos teus aconselhamentos. A Bíblia fala: não se assente nas rodas dos escarnecedores. Se as rodas que você se senta, a pauta delas é escárnio, levante-se e saia, porque você corre dois perigos. O primeiro é se tornar um escarnecedor, e o segundo é ter se tornado e nem ter percebido. Então nós temos que tomar esse cuidado, irmão, e nos lembrar que nós seremos cobrados a respeito, então, das nossas ações, a respeito das nossas escolhas, a respeito do tipo de jornada de fé que temos levado, a partir daquilo que abrimos mão ou não queremos abrir. Em nome de Jesus, que essa palavra abra os teus olhos, que essa palavra te direcione antes da próxima decisão que você tenha a tomar, que te coloque em condições de comunhão com o corpo de Cristo, com o sangue de Jesus. Então se analise, se autoexamine, observe o seu senso de justiça própria. Comece a olhar a essa semana, aquilo que você fez, aquilo que você falou. Comece a olhar para aquilo que você recebeu de Deus para fazer e ainda não fez. Comece a lembrar dos amigos que você sentou e conversou e falou,
quem você feriu, quem você não cuidou, quem você poderia ter ajudado e não ajudou. Você vai encontrar vestígios, essa é a verdade. E a partir daí, se arrependa, acesse a vontade do Senhor, não se justifique, pelo contrário, corrija tudo o que precisa corrigir. Faça aquilo que Ele tem te mandado fazer. Não perceba que há um esvaziamento dentro de você quando nós começamos a nos justificar quem nós somos e por que fazemos. Pelo contrário, diga que a partir de hoje você vai olhar para a cruz e falar, reconhecendo que é Cristo. É por Ele que eu estou de pé. É por Ele que eu me movo. É por Ele que eu fui salvo. É por Ele que a minha vida, o meu filho, a minha família está, então, sendo guardada. Sabe por que eu cito isso? Porque tudo vem de nós, homens de Deus. Tudo vem a partir de nós. Tudo vai acontecer com a minha esposa, com o meu filho, a partir das minhas decisões. A minha casa, ela só não sucumbiu por causa do Senhor. E eu creio que a tua também. Então, depois de analisar a si mesmo e olhar para Jesus, acesse confiadamente a sala do trono de Deus. Em nome de Jesus. Que essa aula te leve, então, à sua herança. Certo é que está cheia, está aguardando o momento certo no qual o Senhor quer entregar a ti e a tua casa a tua justiça e a bondade dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.